Olá, bom dia a todos. Antes de mais quero agradecer ao Núcleo de Arquitetura o convite que me fizeram. Quero agradecer igualmente a vossa presença. Espero que não seja em vão. Vou apresentar-vos alguns trabalhos que fiz recentemente, ou pelo menos os últimos que fiz recentemente relativamente a esta temática da habitação. E vou começar, portanto, por mostrar-vos uma casa de férias que eu terminei há talvez 1 ano e meio, 2. Esta casa localiza-se na Praia Verde, no Algarve. O objetivo do meu cliente na altura, aquilo que me propôs fazer, foi essencialmente uma casa de férias que tivesse 3 quartos, tivesse uma lógica de utilização bastante simples e que pudesse essencialmente manter áreas mais ou menos abrangentes e próximas daquelas que ele estava habituado a ter na casa normal todos os dias. O terreno estava inserido num loteamento que é o loteamento da Praia Verde. É um loteamento bastante aprazível, não só pela abundância de pinheiros, mas também por uma espécie de calma reinante que se vai sentindo. Existem algumas condicionantes que, a meu ver, valorizam bastante esta envolvente. Algumas delas prendem-se precisamente com a impossibilidade de fazer muros de vedação, e acontece que entre lotes diferentes nós conseguimos ver muitas vezes algumas sebes, mas além dos elementos naturais não existe basicamente mais nada, existe uma espécie de continuidade natural e que depois é valorizada inclusivamente por momentos como este. Isto é um riacho que se localiza na parte posterior do terreno, e a par deste riacho é possível a utilização de percursos pedonais que fazem inclusivamente uma rede de ligações que permite que as pessoas possam subtrair-se da rua e enfim, de um clima mais agressivo. E finalmente, alguns, a proximidade do mar. O mar encontra-se a 100, 150 metros do lote, permite, obviamente, por esta imagem penso que se consegue perceber isso, permite uma utilização bastante aprazível para férias. Ora bem, este é um dos esquiços que me parece relevante mostrar-vos, essencialmente pelo seguinte. O dono de obra referiu-me, obviamente, como também já vos tinha dito, que o objetivo seria não abdicar de alguma área que o terreno pudesse ter, e os índices de construção teriam que ser completamente preenchidos. Os lotes vizinhos, os lotes que já estavam construídos, permitiam sentir alguma massividade nas construções, uma vez que a construção resumia-se a uma unidade de implantação que traduzia um polígono retangular e que depois era ampliado sucessivamente nos vários espaços exteriores. Eu queria evitar isso. Porque, apesar de, enfim, como vos disse, haver aqui a necessidade de construir alguma coisa num sítio destes, o objetivo não era para mim destruir o sítio. A ideia derivou, por isso, para mim, na necessidade que senti de partir o volume em partes menores, desmembrando e fazendo com que cada uma dessas partes fosse menos impositiva. A leitura que para mim faz mais sentido tem a ver com uma espécie de árvore, com um crescimento contínuo e com uma série de ramificações que vão surgindo a partir do seu tronco. A casa, eu presumo que se percebe a evolução deste encosto, desta série de pequenos volumes. A casa também, para mim, foi crescendo como uma espécie de volume central, ou a partir daquele volume central, e depois foram-se acoplando uma série de volumes, resultando num somatório. Alguns desses volumes têm alguma volumetria, alguma autonomia funcional, outros deles têm uma autonomia física entre si, mas todos eles vão participando neste jogo que se pretendia mais desfragmentado. Esta ideia de somatório de partes, que se pode ver aqui na maquete, agradou-me também porque permitia
enfim, desenvolver uma solução que se afastasse de um volume mais ou menos único, um volume mais ou menos imaculado que nós vamos vendo proliferar por todo o território, e inclusivamente permitia a possibilidade de desenvolver uma série de reentrâncias, de planos de ensombramento e uma linguagem mais partida que também ajudava a resolver o clima mais, enfim, mais forte, mais quente do sul. Aquela sucessão de volumes depois tem uma tradução, acaba por ter uma tradução também no alçado. A implantação permite-se perceber à esquerda a rua, à direita, na parte posterior, o riacho. A intervenção tinha, enfim, como vos disse, este objetivo de tentar não provocar uma mancha mais ou menos pontual e massiva, e, de certa forma, a introdução da casa, a ideia era tentar com que as espécies naturais não fossem demasiadamente interrompidas, formando ali uma espécie de clareira depois ocupada com a casa, e, portanto, esta volumetria acaba por espalhar-se no terreno mais ou menos intersticialmente. A planta inferior mostra esta ideia de justaposição de volumes. Cada um destes volumes tem uma área, enfim, tem uma correspondência a uma determinada zona funcional. Existe o volume central que faz o acesso e que faz a distribuição da casa, não só horizontal como também vertical, e depois cada um dos outros, nomeadamente na base do desenho, um volume que tem um espaço de sala mais reservada, escritório, com instalações sanitárias. Na parte de cima, um volume de serviço, incluindo lavandaria, despensa, cozinha e uma garagem, e eventualmente voltado para o interior do lote, a sala. Estes vários volumes tinham uma repercussão também geométrica, na medida em que o volume central, que tem 5 por 5, 5 metros por 5 metros, acaba por depois traduzir uma série de múltiplos que se vão desdobrando em seu redor. Esta simplicidade compositiva permite igualmente uma leitura, de certa forma, trivial e ligada a uma banalidade de utilização que também me tinha sido pedida. Portanto, existia quase que a necessidade de fazer uma casa simples, de uso praticamente muito direto e espontâneo. Inclusivamente, relativamente às próprias áreas exteriores construídas, que estão agora assinaladas, existe um pátio que funciona como estendal e que poderá funcionar também como um pátio de serviço. Era também uma das imposições de loteamento fazer com que as zonas de serviço não estivessem demasiado expostas, portanto era uma forma de valorizar a própria envolvência. Mas, como dizia, estes vários espaços exteriores tratados, esplanadas, espaço de apoio à piscina, a própria piscina, foram sendo implantados no sentido de tentar jogar intersticialmente com as árvores, enfim, evitando o seu abate, obviamente. E aqui temos uma imagem do espaço central. Este é um espaço de distribuição, é o espaço também de acesso, e é por isso, porque era a partir daqui que tudo se resolveria, que para mim teve uma importância no desenho. Foi particularmente interessante para mim desenhar esta escada, porque acaba por funcionar como uma espécie de elemento escultórico e que vai agregando todos os espaços que vão estando em seu redor. Esta ideia quase de espiral que vai ligando estes dois pisos acaba por refletir, de certa forma, uma espécie de atração que vai exercendo sobre os espaços laterais. Propicia também, como se pode ver nesta imagem, uma relação muito direta entre os restantes espaços. Introduz uma facilidade e uma espontaneidade nos movimentos. Em frente temos o acesso à cozinha, à direita temos a sala e no primeiro plano por trás de nós, por trás da imagem, teremos o acesso ao espaço de escritório e instalação sanitária. A partir daqui, esta é uma imagem da cozinha que vos mostra a relação direta também com a sala, em frente.
com acesso exterior à esquerda e com o tal espaço de entrada e de distribuição à direita. E depois a sala. A sala tinha este desenvolvimento mais ou menos longitudinal. Nenhum destes volumes tinha uma largura superior a 5 metros. E o objetivo era fazer precisamente volumes com uma expressão não demasiadamente impositiva e que pudesse funcionar como uma espécie de barras que se iam encostando. E esta sala desenvolve uma série de 3 momentos distintos. Existe uma espécie de sala de inverno no topo do fundo da sala, uma zona de refeições ao centro que se relaciona com a cozinha e no primeiro plano uma sala mais relacionada com os momentos de lazer de verão, com a esplanada e com a piscina que se consegue perceber aqui à direita. A própria piscina vai rasgando o terreno, de certa forma, e vai se aproximando, inclusivamente, da copa das árvores. Existe, num dos terraços da piscina, a possibilidade de nós ficarmos a 1 metro da copa das árvores, o que para mim também era, de certa forma, interessante. Este é o piso superior. A ideia que estava subjacente à distribuição dos quartos, para mim, foi desenvolvida tendo em conta, precisamente, o facto de esta ser uma casa de férias. E, como casa de férias que era, foi importante criar aqui uma certa, enfim, por um lado, liberdade que potenciasse uma utilização de cada um destes quartos de uma forma quase que indiferenciada. Estes quartos poderiam ser usados numa lógica quase de hotel, em que, dependendo do momento ou dependendo do agregado familiar ou das pessoas, pudessem ocupar cada um destes quartos em função das suas próprias vontades, diferentemente, em momentos diferentes. A ausência de regras, a descontração, enfim, tudo isto acabaria por ditar esta utilização destas células. Estes 3 volumes são exatamente iguais, têm uma autonomia que se percebe, existe uma zona de vestir, existe uma instalação sanitária e também um acesso à cobertura. E a única diferença que nos permite, enfim, evidenciar aqui é a rotação que eu introduzi e que tem a ver também com este aproximar da tal espiral da escada interior. Também para mim esta rotação destes volumes permitia, obviamente, uma dinâmica volumétrica diferente daquela que nós estaríamos habituados numa lógica mais normal. As fenestrações, os vãos exteriores de cada um destes quartos permite a utilização da cobertura dos volumes inferiores como terraço, aqui identificados numa cor, e permite inclusivamente a sua própria diferenciação. Existe um dos quartos que não tem nenhuma varanda, o outro a este nível tem uma e finalmente o terceiro tem 2. Por outro lado, todos eles vão tirando partido desta rotação e da existência de vistas diferentes. Este é um momento de acesso ao piso superior. Existe aqui uma certa interioridade que eu tentei provocar, permitindo perceber que, após isto, e acedendo a cada um dos quartos, se consegue ler, enfim, alguma proximidade com a envolvência, uma relação, neste caso, meramente visual, ou, neste caso, a partir de um outro quarto, uma relação física com o terraço. Enfim, também a partir daqui e de cada um dos quartos se conseguia chegar à cobertura. A cobertura de cada quarto funciona como um terraço independente e autónomo, portanto, e permite, inclusivamente, que a casa pareça ter mais um piso. Não estou a falar em termos de construção, obviamente, mas existe a percepção da existência de um piso superior. Esta subida até à cobertura permite inclusivamente que estas unidades independentes possam alcançar a linha do horizonte a poucos metros de distância e a vista do mar. Esta é uma imagem que mostra os 3 terraços. Eles estão separados fisicamente, evidentemente, mas esta separação, esta autonomização quase que permite também
uma outra leitura que me parece interessante, desde o resto do chão até ao piso superior, existe aqui uma crescente diferenciação do caráter que cada um destes espaços vai tendo. Se no piso inferior todos os espaços são de utilização comum, à medida que a escada depois se vai desmembrando e vai resultando em escadas unitárias, tal como uma árvore, não é? Também estes espaços vão tendo um caráter mais unitário, mais individual, permitindo que o caráter social e de uso comum do piso inferior se vá esvanecendo, afirmando inclusivamente este como um espaço do indivíduo isoladamente. A diferenciação das várias áreas funcionais, e neste caso pode perceber-se isso por este encosto destes vários volumes, permite de certa forma um recorte e uma estranheza no desenho dos alçados. Esta estranheza mais não é do que o reflexo direto da assunção do princípio compositivo que estava subjacente ao conceito inicial. Não há aqui, desenhos forçados, há apenas a aplicação taxativa e quase que direta deste princípio. Obviamente que isto não significa, porém, que a aplicação direta não exija esforços de concepção e até em termos estruturais. Nós estamos a falar aqui de vãos que têm um balanço considerável e que, foi preciso fazer uma ginástica e um trabalho mais apurado no sentido de permitir que essa liberdade compositiva pudesse depois ser materializada em termos construtivos. Esta é, uma certa ampliação do espaço exterior que nos permite ter a leitura funcional, pelo menos, física não, mas funcional, de 3 pisos. A ideia de árvore que vos tinha falado inicialmente quase que tem um paralelismo visual em alguns momentos da casa. Ela aparece com uma espécie de referência a este equilíbrio dinâmico. A casa vai tendo estes balanços, num caso correspondente a 1/3 do módulo do quarto, ficam 5 metros pousados e 2,5 metros em suspensão. No volume posterior funciona precisamente o contrário, são 2/3 do volume que estão em suspensão contra 1/3 que está apoiado. E, assim sendo, temos esta sugestão de uma aparente leveza que permite que estas massas volumétricas com alguma expressão pareçam levitar. Conquista-se também numa procura de equilíbrio, numa espécie de mimetismo com a natureza. Existe, de certa forma, aqui um abstracionismo que me permitia, jogar com esta materialidade e afastar-me da tal massividade que vos tinha falado no início. A própria base da casa e depois todo o piso inferior, aliás, ele tem uma cor um bocadinho mais escura, mais carregada, confere alguma gravidade e acentua a diferenciação destes volumes e a aparente leveza dos volumes do piso superior. A casa procura, por isso, esta é uma imagem do interior do terreno, mostra no primeiro plano a sala e mostra pousados sobre a sala 2 volumes, a que correspondem 2 quartos, e procura, por isso, uma certa interação com o próprio terreno, com as árvores, procurando fundir-se com ela. Noutros momentos percebe-se uma certa desfragmentação, esta desfragmentação destes vários planos que vão permitindo a leitura da tal rotação dos quartos, atenua o peso inevitável da construção, obviamente, não esconde, mas interrelaciona com o envolvente de uma forma um bocadinho mais aligeirada, mais airosa, e convida também à entrada e à usufruição. Este é o momento da entrada e acaba aqui esta casa. Esta é uma outra casa que eu tive a oportunidade de desenhar e que terminou no final do ano passado, portanto em dezembro. Esta é uma casa localizada em Santa Maria da Feira, tem uma área bastante menor do que a casa anterior, tem 320 metros quadrados, distribuídos por 2 pisos.
É uma casa com um programa normalíssimo para um casal amigo a que tive a oportunidade de responder. A habitação nasce, para mim, do desígnio de ocupação de um terreno com uma envolvente descaracterizada, com uma pendente mais ou menos contínua, desde o arruamento até à cota interior, até ao ponto oposto, ao interior do terreno, a poente. Estes esquemas mostram uma tentativa de aproximação àquilo que ficou como sendo a casa, mostram também que havia da minha parte uma necessidade de tentar, de certa forma, partir o volume em momentos diferentes, e isso tinha a ver precisamente com o facto de eu encontrar nas escalas das construções envolventes uma pequenez que me obrigava, enfim, a tentar ter cuidado na forma como implantava a casa no terreno e obviamente não provocando uma ruptura total com o envolvente. Condicionaram por isso essas construções, enfim, condicionaram o meu ponto de vista na forma como ocupei ou como tentei ocupar o terreno. Houve da minha parte uma necessidade de distribuir o programa por volumes menores. Não se tratava aqui de uma desfragmentação tal como a casa anterior, obviamente, mas tentava eu, com isto, por um lado, adaptar a casa ao terreno, tentando evitar, enfim, alterações na sua topografia, mas por outro lado também tentava, enfim, anular algum peso que uma excessiva volumetria pudesse introduzir. Esta é uma maquete que mostra já alguma evolução. A solução vai, portanto, apresentando uma espécie de crescendo gradual. Na rua ou a partir da rua existe a percepção de um piso só e depois a casa vai conquistando o segundo piso à medida que o terreno vai descendo e que se vai, enfim, aproximando da cota do resto do chão. Estes 3 volumes que se consegue ler aqui, enfim, introduzem também, para mim, como vantagem, uma certa ruptura que permitia a leitura de um volume menor, e o volume central funcionava como uma espécie de charneira que ora escondia o volume interior, ora, a partir do interior, escondia o volume junto à rua, e, portanto, reduzia visualmente o peso que a casa pudesse assumir. Os muros de vedação, aqui representados à direita, misturam a própria habitação com a volumetria, enfim, com a volumetria menor, escondem-na, de certa forma, mas também arrumam parte do programa e, portanto, dissolvem esse programa nesses mesmos muros. Este é um esquema, enfim, procura sintetizar aquilo que eu estava a tentar explicar-vos. O programa doméstico, as circulações e o programa de apoio, portanto, são 3 volumes, correspondem a 3 volumes distintos e justapõem-se também numa lógica funcional muito simples. Existe esta tripartidarização e, de certa forma, é acentuada não só pelo desfazamento destes 3 volumes em planta, como se consegue perceber ali, como também em alçado, em corte, em altura, e, obviamente, depois, em termos de linguagem, cada um deles vai assumindo mais ou menos isoladamente. O volume menor, junto ao arruamento, resolve espaços de serviço, essencialmente espaços de serviço. O volume central, aquele volume mais apertado e que tem, enfim, tem uma proporção bastante diferenciada, funciona como elemento de fundo e reduz a percepção da extensão da área, como vos disse, do comprimento da própria casa, mas funciona essencialmente no sentido de resolver todas as circulações. E, finalmente, o volume maior, voltado para o interior do terreno, a poente, permite a acomodação das áreas da habitação, nomeadamente quartos, cozinha, salas, instalações sanitárias, etc. Numa relação, enfim, mais direta com o terreno. Esta implantação mostra, de certa forma, aquilo que queria referir-vos há pouco. Existe aqui, ou pelo menos eu tive essa percepção, que não existe uma ordem reinante, existe uma espécie de aleatoriedade. Resulta apenas pelo facto das construções envolventes terem datas de construção bastante diferentes entre si,
resultarem quase de um processo de autoconstrução, portanto não existem aqui critérios de valorização de quase espécie nenhuma, e existem diferenças de escala evidentes. As 3 construções, as 2 dos lados, em relação à minha e a que está em frente, são construções relativamente pequenas. As 2 que se mostram abaixo são resultado do dinheiro ganho na Suíça, são verdadeiros chalés e funcionam como contraposição. Existe aqui uma ambivalência, existe uma espécie de humildade nas casas existentes mais pequenas. Por outro lado, existe uma espécie de vaidade no ato de mostrar as casas maiores, e eu não quereria muito reproduzir esse modelo, porém também não queria ter que amarrar-me ao modelo inicial, portanto tive que fazer aqui um certo jogo de cintura. Não existe, portanto, nesta envolvente um fio condutor, não existe planeamento urbano, não existem alinhamentos, não existem ordem de espécie nenhuma. Este é o piso inferior da casa, que revela, os programas de utilização comum, neste caso a cozinha, instalação sanitária e sala, voltados para o logrador poente, e à esquerda, portanto para o lado da rua, existe uma arrecadação que acaba por assumir uma forma trapezoidal, mas que mais não é do que um apoio essencialmente para a arrecadação da casa. Ao centro, o acesso e as circulações. Esta leitura destes 3 volumes, como tinha referido anteriormente, também se percebe na planta e depois na linguagem que cada um deles vai usando. Os materiais, apesar de serem os mesmos, vão assumindo acabamentos diferentes, portanto percebe-se isso também. E aqui temos o volume central, que funciona como uma charneira entre os outros 2 volumes, nomeadamente tira partido, daquela posição para servir de pano de fundo, quer ao primeiro, quer ao terceiro volumes. Tira partido também de uma certa exuberância formal. Esta exuberância que eu tentei propositadamente acentuar, revela também a importância que este volume tem. À esquerda consegue perceber-se a zona de acesso, ao centro a escada e depois em cada uma das extremidades um lanterninho. Esta exuberância evidencia também uma lógica de contrastes que eu gostei de resolver, nomeadamente da compressão dos pés direitos, ou pelo contrário, dos pés direitos duplos, da cor, da luz, existe aqui uma série de contrastes que foram evidenciados quase até ao limite. Esta é uma imagem que mostra esse espaço, portanto, o coração da casa, sendo certo que o programa de alojamento reporta-se, portanto, a outras áreas de maior estaticidade visual. A verdade é que essas áreas, todas elas, se interrelacionam com este espaço, portanto, pareceu-me que era bom apostar aqui o as de trunfo. A caixa de escadas acaba por ser motivo do desenho, portanto, comprimida entre paredes extensas, acentuando esta compressão também pelos 2 lanterninhos que existem em cada um dos topos. Existe um certo esmagamento do pé direito na zona dos patamares, e isso, por sua vez, depois tem uma repercussão também na luminosidade ou na menor luminosidade que cada um destes momentos vai tendo. Esta é uma imagem de lanterninho que mostra uma espécie de varrimento vertical das várias secções da casa, da escada, permite-se ler, o pé direito de cada um dos pisos, a escada, e também a silhueta recortada que vai desenhando o alçado que corresponde ao volume e ao acesso principal da casa. A tal referida, alguma excentricidade visual desse volume acaba por assumir também o momento que acolhe o acesso principal, que se faz à cota baixa. Portanto,
No resto do chão temos a sala e temos a cozinha. Essencialmente são dois espaços que se interrelacionam, têm uma relação direta física também, e que depois se interrelacionam com o jardim e com o logrador poente. Esta é uma imagem que mostra a zona da cozinha e a sua expansão visual para poente. E finalmente o piso de cima. No piso superior, que é aquele que está à cota da rua, tirando enfim, algum partido dessa proximidade da rua, foram criados estes dois pátios, que é um pátio de acesso à garagem e, a par dele, um outro de serviço de apoio à lavandaria, e que funcionam também nesta forma de fundir os muros com o primeiro volume, funcionam quase como um só elemento. A partir daí, enfim, retomando o momento central que corresponde à circulação e à distribuição vertical, temos a casa que vai acentuando a relação de vistas para poente, nomeadamente através dos 3 quartos, e depois com os restantes apoios, nomeadamente instalações sanitárias, vestiários, etc. A casa assume por isso uma espécie de bidirecionalidade, quer para nascente, para o lado da rua, quer para poente. E mais uma vez, este esquema procura mostrar-vos esta tripartidarização volumétrica, que depois se acentua na forma como, enfim, estes espaços estão materializados. Cada um destes espaços interiores é resolvido com uma paleta de materiais muito simples, permitindo de certa forma a enfatização permanente do volume central, que faz a caixa de escadas e o acesso, e que vai tendo uma leitura mais ou menos pontual, mas vai tendo uma leitura mais ou menos constante nos 2 pisos. Neste caso conseguimos perceber o tal volume a partir do acesso para os quartos. Deste mesmo ponto, mas em sentido inverso, conseguimos perceber os quartos e mais tarde, mais à frente, aliás, a relação visual que se estabelece com o jardim. Existe, de certa forma, também uma paleta de materiais muito silenciosa, que vai, enfim, varrendo não só o espaço de estar, de cozinha, como aqui também os próprios quartos e instalações sanitárias. O perfil longitudinal da casa mostra, enfim, de certa forma, em termos altimétricos, mostra aquela relação que eu vos tinha procurado esclarecer no início, que tinha a ver com o volume superior, o piso superior estar relacionado mais ou menos diretamente com a rua, e depois a casa ir crescendo para baixo no sentido do terreno, procurando o apoio físico do terreno sem fazer grandes alterações na sua altimetria. E mais uma vez, a percepção desta diferenciação volumétrica, a que correspondem também mudanças de altura nos vários volumes. Estas mudanças, esta é uma imagem, enfim, do interior do lote, ou mais fora disso, mas que mostra o interior do lote. Estas imagens mostram, de certa forma, esta autonomização dos volumes e, em algumas perspectivas, aqui, por exemplo, conseguimos perceber isso, o volume da casa propriamente dito acaba por evidenciar-se perante ou face aos outros. Existe quase que uma anulação dos outros volumes perante este e, portanto, a escala da casa acaba por estar um bocadinho melhor resolvida. Pelo contrário, noutras perspectivas, esta anulação da percepção dos volumes construídos ocorre não tanto pela diferenciação entre si, mas mais pela interação destes volumes com os muros, como tinha referido, camuflando-se e dissolvendo-se naqueles planos verticais que têm menor altura. Aqui consegue perceber-se que o muro tem uma continuidade visual com o primeiro volume a que corresponde à garagem,
mas não se percebe onde é que um e outro começam ou acabam. Esta sucessão de cortes transversais, desde o primeiro ao terceiro volumes, da rua até ao logradouro, permite inclusivamente perceber uma quase que autonomização, mostrando secções bastante diferenciadas, quase que podendo ser de obras diferentes. Eu diria mesmo que se a casa fosse partida nestes 3 volumes e pudesse estar, enfim, pudessem estar desfasados, conseguiria, enfim, ter alguma autonomia que não os relacionaria entre si. Existe, de certa forma, uma leitura de maior neutralidade nos espaços de permanência e, por outro lado, existe uma leitura de maior dinâmica visual e formal nos espaços de transição e, nomeadamente, no espaço de circulação e distribuição. E, por fim, a casa assume-se bastante acomodada ao terreno, tentando, na medida do possível, proteger-se, enfim, de alguma descaracterização da envolvente. Ela vive mais sobre si e sobre o jardim que vai tratando a poente. Cá temos esta métrica, acaba por, enfim, por mostrar aquilo que acontece no interior. Em cima temos 3 quartos, na base temos a cozinha e a sala. A sala corresponde a 2 dos quartos, a cozinha corresponde a 1. Vou mostrar-vos uma outra casa, acabadinha de fazer também, mais ou menos ao mesmo tempo do que a anterior. Esta casa foi construída em Ovar, tem uma área menor, elas vão reduzindo a área à medida. Eu vou acabar com uma casa para aí de 10 metros quadrados, provavelmente, mas elas vão reduzindo a área. Esta é uma casa que tem o mesmo programa, portanto é um T3, e que foi resolvida para um jovem casal que, enfim, resolveu juntar os trapinhos. Devo dizer-vos que o terreno foi interpelado por uma cliente no sentido de introduzir uma casa nova num terreno já ocupado. O terreno era este, tinha já um conjunto edificado de habitação e apoios à atividade rural, entretanto postos ao abandono e que estavam em completa degradação. Era aqui que deveria, enfim, desenhar-lhes a casa e, de certa forma, apresentar-lhes uma solução que mostrasse ou que desse ou que acentuasse uma certa ideia de estatuto. A vivência simples que se percebia nas construções dos seus antepassados não serviria como modelo. Obviamente estavam aqui em jogo uma série de alterações profundas na forma como as pessoas vão vivendo, mas também na forma como, enfim, vão desejando e vão aspirando novos modelos. O modelo era este. Foi-me apresentado como o exemplo perfeito do pretendido. Era uma casa de 4 frentes, tinha um jardim ostensivo, tinha, enfim, um certo formalismo e até uma espécie de classicismo desinformado, obviamente. É um exemplo daqueles que nós vamos mais ou menos conhecendo e que vai estando por todo o território. Porém, num terreno destes seria difícil fazer uma coisa daquelas. Se fosse fácil, eu talvez não a fizesse também. De certa forma, o terreno mostrava esta irregularidade não só no seu perímetro, portanto era um terreno irregular em planta, como também na sua altimetria. Dividia-se, portanto, em 2 momentos. Existe um muro que vai serpenteando o terreno, aliás, mais ou menos a meio, e divide o terreno na cota alta, de nível, e numa cota mais relacionada com a rua, e que depois, rampeada na parte de trás das construções, vai atingindo a cota alta. Esta é a imagem do sequeiro e de uma eira que existe na parte alta do terreno, no interior. E aqui consegue perceber-se o interior a fachada interior das construções voltadas para a rua, com uma rampa de acesso e com o tal talude que divide estes 2 momentos. Bom, a proposta
partindo da demolição total das construções, foi-se, enfim, acomodando em função de várias condicionantes, entre as quais, enfim, não só a do programa, a do enunciado, também as várias condicionantes impostas pela legislação, e de certa forma encontra na implantação que eu proponho uma razão para defender a permanência do muro. O muro que já existia antes e que entretanto vai permanecer, ou pelo menos vai permanecer a ideia dele, porque ele foi refeito, mas este muro serviria para, enfim, pousar a casa e ao mesmo tempo suspendê-la na medida do possível. Ao mesmo tempo, aquele espaço exterior no logradouro, que era uma eira de apoio a um sequeiro, passará a ter uma reinterpretação, uma espécie de manutenção reinterpretada, que o assume como um espaço de estar também, e que de certa forma foi mantido. As referências, obviamente, agora são diferentes daquelas que me tinham sido propostas. A implantação procura uma certa neutralidade no confronto com a envolvente construída, mas, de certa forma, não se procura condicionar essa envolvente. Acaba, enfim, por assumir-se de uma forma mais ou menos autónoma. Difícil seria também a sua integração a outro nível, quer formal, ou de linguagem, ou funcional, etc. A casa surge numa perspectiva de usar a topografia existente, procurando não alterá-la. Vai-se relacionando visualmente com o exterior apoente, com a rua, mas principalmente com a paisagem. É um horizonte vasto e permite uma interação não só visual, como também física, com o logradouro. O logradouro é relacionado com a cota alta, a nascente, e terá uma utilização, enfim, menos formal, menos pomposa. A propósito desta casa, eu devo dizer-vos também que, e também em função daquilo que me tinha sido pedido e do exemplo que me tinha sido mostrado, não me incomoda nada o convívio com uma realidade, enfim, mas confesso que as obras, para mim, nem sempre têm que se adoçar a essa realidade. A integração transcende, obviamente, o mimetismo. Mais do que isso, e cumprindo a integração como uma possibilidade e não necessariamente como uma obrigatoriedade, é defensável para mim a manutenção de uma certa postura mais afastada a essa circunstância. Por outro lado, agrada-me de certa forma manter algumas variáveis que não dependam da nossa decisão. É quase como se nós estivéssemos a controlar um processo e quiséssemos introduzir nesse processo coisas que nós próprios não quiséssemos controlar. E foi por isso, e perseguindo um modelo inteiramente novo, que cheguei a uma solução que apresenta, aqui podemos ver a cota da rua, apresenta uma cota da rua onde outrora existia uma construção mais ou menos densa que preenchia a frente do lote, e podemos vê-la neste momento sem praticamente construção nenhuma. Tem ali alguns apoios e um acesso vertical, mas tirando isso, a construção acaba por transferir-se para a cota mais elevada do terreno e resolve, de certa forma, uma amplitude visual maior, ganha em privacidade face à rua e de certa forma, acusa o vazio da nova intervenção, desdensificando também a ocupação. A casa apresenta-se, em resultado disso, como um objeto solto, descomprometido com as tais continuidades que eu tinha falado há pouco, quer volumétricas, quer formais, quer linguísticas, etc., e cumprindo o seu dever de tentar resolver o melhor possível uma determinada circunstância, mas abstendo-se de subjugar-se à envolvente. Os muros existentes, poupados da demolição, ou melhor, em parte poupados, noutra parte reconstruídos, servem como pano de fundo à nova casa e reforçam esta dualidade destas duas realidades que vão convivendo em permanente convívio. E como disse, o muro existente e a casa acabam por provocar uma espécie de alpendre. Este alpendre funciona como garagem e, de certa forma, substitui também mais uma construção que adviria da sua materialização enquanto edifício. Tenta, por um lado,
evitar alguma massificação na construção, como vos disse, mas não é só isso, tenta também canalizar os recursos disponíveis, e não eram muitos. Devo dizer-vos que havia aqui uma espécie de contenção orçamental que tinha que cumprir, e tenta canalizar esses mesmos recursos para a construção da casa. O acesso vertical interior é um acesso de serviço desde aquele momento coberto da casa, ajuda também no apoio da construção. Evita grandes balanços, evita soluções construtivas, enfim, mais onerosas, e, de certa forma, acomoda a solução à tal bitola orçamental que me tinha sido proposta cumprir, e que, apesar de, enfim, de se tentar fazer alguma coisa que valorizasse um determinado objeto construído, a ideia passaria sempre por manter as soluções num âmbito de algum equilíbrio de custos e também de referências, num quadro de referências que era importante manter. O desenho apresenta também, esta planta penso que mostra isso, uma certa dualidade, já anteriormente referida. Está aqui subjacente uma certa vaidade no ato de mostrar a casa à rua. Existe também, contrariamente, uma certa preguiça na forma como ela se mostra para o logrador. É quase como se não estivesse muito asseada e pudesse ser resolvida mais ou menos caso a caso. Existe também aqui uma certa ironia da minha parte. A interpretação dos modelos e referências que me tinham sido dados a conhecer potenciou este acentuar de contrastes entre a linha reta da rua e a linha quebrada do logradouro. Põe a descoberto, de certa forma, uma certa ideia de estaticidade visual que vai pautando, enfim, a forma de pensar de muita gente, e que vai tentando presumir que a arquitetura é um elemento que possa ser visto a duas dimensões, pode ser vista enquanto planos estáticos, podemos anular uma determinada vista e mostrar apenas outra, que é uma coisa, enfim, que não faz sentido, mas que, de certa forma, eu tentei manter como elemento provocatório. De qualquer forma, obviamente que esta solução tem também aqui uma lógica funcional intrínseca, obviamente, tinha que ter, e tinha que acomodar uma série de compartimentos, e o programa acaba por refletir um bocado isso. Os espaços de maior permanência, nomeadamente a sala e quartos, vão estando distribuídos ao longo da linha poente, com uma relação depois física com uma pequena varanda e visual com a paisagem. E, por outro lado, nas costas destes espaços existem uma série de volumes autónomos e que vão resolvendo a área funcional da casa, nomeadamente instalações sanitárias, lavandaria, cozinha, despensa e o acesso. Estes vários elementos depois vão ganhando esta materialização também diversa, acabam por funcionar como uma espécie de background funcional que está nas traseiras, dando apoio à casa propriamente dita. Este é o alçado da rua, mostra, enfim, uma certa neutralidade, como vos tinha referido. Existe aqui uma espécie de ritmo introduzido pela repetição dos quartos, das caixilharias, uma certa geometrização mais acentuada, e que mantém, de certa forma, uma simplicidade, uma leitura, de certa forma, com alguma simplicidade de recursos, tentando ampliar a casa para a paisagem e, ao mesmo tempo, até pela sobreelevação da casa, evitando, de certa forma, uma aproximação da rua. É um paradoxo, mas é quase como tentando aproximar-se da distância, do elemento que está distante, e tentando, enfim, distanciar-se do elemento próximo da rua. É uma atitude contrária a esta, porém, enfim, mostra algum, eu não direi despretensiosismo, mas, de certa forma, uma maior liberdade na forma como estes vários volumes se vão mostrando e se vão resolvendo. Há aqui uma quase que completa arbitrariedade das saliências destes vários volumes e da própria fachada nascente. Estas diferenças depois vão sendo ampliadas, obviamente, na forma como estes volumes vão sendo resolvidos,
mais ou menos de uma forma autónoma e quase como que estando de costas voltadas entre si. E aqui temos a imagem do alçado nascente, portanto, mostra, enfim, a utilização de recursos básicos. É apenas a cor que diferencia estes vários volumes, a cor e, enfim, a sua própria expressão volumétrica, evidentemente, mas tira partido desta variedade, no fundo, como forma de permitir uma aproximação, inclusivamente à própria complexidade do cotidiano, um certo paralelismo até com a vida e com a utilização mais trivial do dia-a-dia. Mostra, de certa forma, uma maior liberdade na forma como a casa vai interagindo com o terreno e com estes vários espaços exteriores, nomeadamente esta esplanada, a relva, o jardim, existe inclusive também uma pequena horta. Deixem-me retomar a implantação só para dizer-vos uma coisa. Eu percebi isto apenas quando estava a preparar esta apresentação, não foi propositado, portanto, de qualquer forma, isto mostra um certo paralelismo. Estas duas implantações apresentam um certo paralelismo até, relativamente à forma como, apesar de estarem distantes temporalmente, em termos de linguagem também, mas na forma como estas duas casas se posicionam. A verdade é que a realidade, e este é um exemplo disso mesmo, a realidade tem muitas vezes, sobre o que propomos, influência maior do que aquela que sugerimos ter. Eu próprio, sem querer, acabei por introduzir aqui uma espécie de paralelismo nesta dicotomia que se nota entre uma certa unidade do alçado da rua, quer na construção anterior, quer na construção nova, e ao mesmo tempo uma certa aleatoriedade do alçado das traseiras. Existe quase que aqui uma espécie de representação, de ostentação para a rua e depois uma gestão mais trivial dos recursos e da forma como o programa doméstico é introduzido e é relacionado com o quintal. Pelo interior, esta é uma imagem da sala, permite-nos perceber uma relação visual parapoiante e depois com a paisagem, inclusivamente. Pelo contrário, no fundo da sala nascente, existe uma espécie de circulação mais ou menos alinhavada, neste caso não está marcadamente diferenciada, mas a circulação é periférica à sala e acaba por depois ter alguma continuidade. Esta é uma imagem da varanda, do único vão que dá uma certa escala da casa a outra distância que não a rua. A casa é lida noutras distâncias, noutras ruas. E aqui, enfim, um momento da circulação que mostra alguma interioridade, algum secundarismo deste momento e que acaba por servir de contraponto àquela exposição que a casa vai assumindo perante a paisagem. E aqui mostra um corte, a casa fica acomodada, fica pousada à cota alta e fica mais ou menos suspensa, nos casos suspensa, noutros casos apoiada, enfim, mas sobre a rua. Materialmente, a ideia de encarar estes apoios inferiores da habitação como uma espécie de base que se pudesse anular visualmente introduziu para mim a necessidade de os pintar de preto, de lhes dar uma base mais abstrata e que permitisse, de certa forma, uma evidência do piso superior, do volume único que vai apresentando, enfim, aquela conformidade volumétrica mais unitária. Por outro lado, aqui conseguimos perceber as duas empenas do terreno. Se não neste lado do terreno, numa das extremas, existe a manutenção do muro de pedra irregular e este muro depois vai fazendo o tal talude que sustenta a casa. Por outro lado, no extremo oposto, a construção vizinha, agora descontinuada volumetricamente, até há pouco tempo tinha uma construção adoçada, mas como digo, agora descontinuada, acaba por desenhar o perfil da casa demolida e é uma espécie de memória permanente daquilo que tinha sido outrora a secção da casa dos antepassados.
E a introdução destes volumes de apoio, aqui percebe-se a entrada e a cozinha, destacados sobre aquele volume branco, permitem leituras diferenciadas, obviamente consoante os ângulos de exposição da própria casa e das necessidades de inter-relação que estes mesmos volumes vão tendo com o envolvente, quer seja acesso de vistas ou simplesmente de apoio. As pedras que outrora resolveram a eira de apoio ao sequeiro estão agora introduzidas numa lógica, enfim, de puramente funcionalista, de tentar resolver um apoio exterior, neste caso à cozinha e à zona de refeições da casa. Foram inclusivamente encontradas durante o processo de demolição algumas outras pedras que aparentemente não fariam muito sentido, enfim, pelo menos uma delas encontrar-se aqui, estou a falar da lápide funerária, mas que já era pavimento de cozinha e agora acabou por assumir um papel um bocadinho, enfim, diferente. É neste momento um banco, acaba por, enfim, ter uma utilização um bocadinho trivial, mas é uma forma, enfim, de usar a pedra de uma forma diferente, contando também uma história diferente. E cá temos a casa, enfim, à semelhança daquilo que me tinha sido mostrado como exemplo inicialmente. Esta casa, de certa forma, também tem orgulho, uma espécie de orgulho de mostrar-se e de ser vista. Obviamente, encaixando aqui as várias diferenças de funcionamento e de posicionamento estético. Claro está que estas diferenças não são, enfim, não são incompatíveis com o desígnio dos proprietários. Esta não foi uma solução forçada, foi talvez a constatação de que o modelo que eles pretendiam não estava adequado, nem se calhar resolveria da forma mais eficaz, e de certa forma isso permitiu-me fazer acontecer esta nova construção, aparentemente bastante diferente daquela que eles próprios imaginavam para si mesmos. Quando fui abordado a propósito da casa que eles desejavam, enfim, copiar, eu tive alguma sorte porque na altura consegui, com uma descrição bastante sumária, mostrar-lhes que aquela casa não funcionaria, tinha alguns erros de concepção e, enfim, isso penalizaria de uma forma determinante a sua própria utilização e a vida que pudessem vir a fazer. E eu digo que tive sorte porque, apesar de, enfim, daquelas constatações serem fáceis de fazer, quarto à esquerda, sala à direita, corredor ao centro, por trás da sala à cozinha, por trás do quarto outro quarto e outro quarto. A verdade é que o conhecimento que os meus clientes tinham daquela casa permitiu-me, de certa forma, ou garantiu-me alguma credibilidade que talvez não conseguisse alcançar de outra forma. Obviamente que esta aqui, também a partir da rua, permite uma leitura bastante imediata até. Esta imagem pode funcionar quase como uma espécie de radiografia. Existe aqui uma simplicidade distributiva e organizacional da casa que, de certa forma, também lhes permite esta, enfim, quase que leitura imediata. Por outro lado, obviamente, isto não me dá qualquer sentimento de desolação, nem me parece que estejam insatisfeitos com a casa. Por outro lado, isto permite-me perceber apenas que, independentemente da forma como a casa se mostra, eventualmente estará na forma como ela se usa, enfim, a mais-valia. E a mais-valia teria que advir de uma adequação de programa a duas pessoas em concreto, e em vez de copiar um determinado modelo, era para mim mais importante saber interpretar aquilo que eles quereriam e adequá-lo ao sítio. Este é o resultado. E finalmente vou apresentar-vos um apartamento que pude acabar muito recentemente. É uma obra mais pequenina, como eu disse há um bocadinho, as obras vão reduzindo a área. Esta é a imagem que eu encontrei quando visitei o apartamento. Era um ambiente de penumbra e de uma certa sobreocupação, aquele que encontrei e que me permitia, enfim, caracterizá-lo com um certo ar de desolação até, enfim, negatividade. Existia falta de iluminação,
existia muita interioridade entre estes espaços e, de certa forma, isso presumo também que proporcionou a minha entrada em cena. O desenho inicial apresenta uma distribuição particularmente desproporcionada, ou melhor, não apresenta uma distribuição que introduza assim, alguma desproporção ou falhas mais ou menos evidentes a nível funcional. É um apartamento banalíssimo, mas de certa forma este casal, que enfim tem 50 e tal anos, não tem filhos, portanto tem um agregado familiar estabilizado e fixo. Este casal sentia que a utilização deste apartamento estava longe de ser aquela que quereriam, não só pelo facto de o apartamento ter uma série de espaços que não estavam a ser usados em pleno, como também destes espaços serem residuais e acabarem por ficar um bocado, enfim, na gaveta. Este programa não era o mais adequado. Esta é a proposta que não só tenta, enfim, melhorar as áreas disponíveis, como também introduzir novas perspectivas de utilização, melhorando as potencialidades da área, mas mais do que isso, tentando evitar aquela anterior aquela anterior distribuição e aquela anterior existência de um programa desajustado. A ideia potenciou o desenvolvimento de uma série de painéis ou de armários, e essencialmente que introduzissem e que substituíssem as divisórias existentes. As divisórias em alvenaria de tijolo foram demolidas e, por essa via, essa substituição permitiria a abertura ou o fecho de espaços diferentes e também uma maior liberdade de ocupação. Existe, por isso, uma certa polivalência na forma como estes vários espaços pudessem ser usados, e também aqui uma certa ideia de reversibilidade. A verdade é que a anterior tipologia de T3 seria possível ser usada novamente como T3, mas o que era pedido era essencialmente um T1 com áreas de apoio mais francas, e foi esse o desígnio desta solução. Esta planta mostra, de certa forma, um espaço da entrada relacionado com o espaço de sala e com um outro terceiro espaço, um segundo espaço de sala ou uma sala de apoio, um escritório, que pudesse funcionar, enfim, como apoio à utilização mais comum. Por outro lado, este é um outro cenário de utilização. Aqui podemos perceber a utilização do espaço de apoio de escritório, não como escritório, mas como quarto, ou quarto de hóspedes até, permitindo inclusivamente a acomodação dos pais de cada um daqueles elementos do casal, ou, enfim, sobrinhos, etc. Os dois armários que dividem os três espaços à esquerda, eles próprios têm uma reversibilidade na forma como podem ser usados. Neste caso, eles estão a abrir-se para o espaço central, que será um vestiário, mas permitiriam a sua utilização no espaço contrário para cada um dos quartos, em cada um dos extremos, ou até alternadamente. Por outro lado, a mesma proposta poderá assumir uma série de painéis em posição, enfim, rebatida, como aqui se representa, permitindo uma usufruição deste espaço como quase se fosse um único só espaço, um open space, e permitindo uma ligação interna com uma fluidez mais evidente. Esta diferenciação traduziria uma amplitude maior, uma ampliação maior, quer do espaço de utilização privada, nomeadamente a célula de descanso, o quarto, a zona de vestir e uma sala de apoio ao quarto, como também a zona pública com o acesso, o átrio, a cozinha e a sala, convertendo-se num só espaço. Esta é uma imagem de obra. É evidente, portanto, que esta lógica que acabei por mostrar-vos acaba por obrigar a demolições quase totais das divisórias interiores. Facilita, no entanto, a introdução de infraestruturas e a reformulação das infraestruturas existentes, de água, gás, eletricidade, etc. E também a introdução de climatização e aquecimento.
o desenho dos alçados e as condicionantes provocadas pela estrutura, e aqui percebe-se uma viga, uma outra viga, o alçado, provocam na proposta uma certa acomodação à matriz anterior. Esta acomodação não é, contudo, uma acomodação muito limitativa, como esta era, e muito embora este lavar de cara não se resuma simplesmente a isso, portanto. A métrica utilizada anteriormente para a acomodação dos 3/4 é agora reinterpretada numa lógica mais polivalente pela utilização dos armários em substituição das divisórias em tijolo e pela sua possibilidade de uso para um espaço ou para outro, ou para os dois alternadamente. A par dos armários, existe uma ligação física paralela à fachada que permite um percurso autónomo e que cria esta ligação mais direta e mais intimista entre uma zona de dormir, uma zona de vestir e uma zona de estar. E temos, portanto, aqui a proposta já com algum mobiliário que introduz, enfim, um dos cenários possíveis, que o materializa, pelo menos, com a introdução desse mesmo mobiliário, mas que, de certa forma, mostra que existe aqui uma sucessão de possibilidades viáveis e adaptáveis consoante a vontade, o momento ou determinada circunstância ou necessidade de ocupação. A premissa indispensável seria, portanto, como vos disse, a de fazer um T1, e por isso esta representação de mobiliário mostra isso mesmo, um quarto só, uma zona de vestir e depois um espaço de apoio, mas evidentemente que cada um destes, vestiário e espaço de apoio, poderão ser usados como quartos e, portanto, a lógica será reversível. A casa resulta assim num jogo, num conjunto mais harmonioso, permitindo que esta reversibilidade que eu assumi condicionasse uma certa paleta de materiais e acabamentos bastante reduzida. Aumenta, de certa forma, a liberdade de interação entre estes espaços, mas permite também anular, de certa forma, a diferença que cada um deles tem entre si. Esta subtração da materialidade, pela utilização da cor, quase em detrimento da expressão dos materiais, da madeira, etc., acrescenta um certo ar de sofisticação também. Não é contrário ao pedido inicial, mas acaba por resultar, enfim, positivamente, no sentido em que amplia os próprios espaços, tornando-os mais luminosos, mais fluidos e essencialmente livres das referências anteriores. A manutenção do perímetro e a quase que total destruição do recheio, por outro lado, permite defender uma série de requisitos que foram sendo desenhados em função de algumas condicionantes. Alguns tetos foram introduzidos no sentido de esconder vigas, outros no sentido de introduzir a climatização e usando esse subterfúgio como forma de introduzir também umas sancas de iluminação. Eu introduzi aqui também uma espécie de matriz maior que acabasse por gerar uma ordem geométrica que acaba por ultrapassar a própria, enfim, acomodação de cada espaço entre si. É, como disse, um exercício quase de assunção simplista das várias condicionantes funcionais, que é levado ao extremo. E, portanto, as sancas introduzem uma constância no pé direito dos vãos interiores, introduzem a iluminação, introduzem a climatização e vão ocultando algumas condicionantes anteriores. Mesmo todos aqueles elementos que têm uma carga funcional mais, enfim, mais declarada, como aqui a cozinha, acabam por resultar num desenho mais neutro. Este desenho, de certa forma, acaba por ser induzido como, enfim, defensável, não só numa lógica de mostrar a cozinha na cozinha, como também de mostrá-la como parte integrante da sala. As portas podem funcionar, neste caso, como se mostra pela imagem, como elementos clássicos de divisão entre compartimentos, mas também mostram a possibilidade de, rebatendo-se,
tratar espaços diferentes como um só. Neste caso mostramos a sala e a cozinha por trás, dissociados, portanto. Aqui permite-se perceber a sala e a cozinha mais ou menos relacionados entre si. Neste outro cenário permite-se perceber a sala, a cozinha e a entrada num espaço só. As linhas de iluminação e de climatização vão atravessando espaços diferentes a partir de sancas do próprio subteto e vão resolvendo aquelas questões, além de questões técnicas, um desenho mais linear e transversal aos compartimentos, quase que unindo-os. Por outro lado, desde o momento da entrada, nós conseguimos aceder com relativa facilidade a quase todos os espaços do apartamento, nomeadamente a uma instalação de serviço, entretanto criada, que não existia, em frente a um espaço de circulação que deriva no vestiário e no quarto, e à direita no espaço polivalente, que poderá ser um quarto, o segundo ou o terceiro quarto, ou simplesmente uma sala ou escritório. Deixem-me dizer-vos apenas algumas palavras. Não tem, enfim, não é uma descrição, provavelmente também não se trata disso só esta conferência, mas a verdade é que eu fui-me apercebendo de que a contradição, sendo inerente ao mundo, é algo que me custa cada vez menos rejeitar. Penso até que a arquitetura deve traduzir um pouco isso mesmo. Deve também ela própria ter elementos contraditórios que provoquem tensões e que provoquem alguma inquietação mais ou menos transversal. Pensar na arquitetura imaculada é o mesmo que querer isolá-la, colocando-a numa redoma e afastando-a da eventual humanização de que será, enfim, afetada, positivamente ou negativamente. Estas imagens demasiadamente limpas não traduzirão a reocupação do apartamento, e ainda bem que assim é, espero que tenham noção disso. Esta imagem resolve a minha apresentação, mas não resolve a vida do dia-a-dia. Nem o processo é linear, nem me parece sequer que o projeto deva obedecer a uma lógica linear. Não é uma equação simples, não é fácil de explicar. Condicioná-lo a uma equação simples, a uma fórmula, seria limitá-lo. Tenho perfeita noção deste zigue-zaguear e, mais do que perfeita noção, assumo-o como parte do processo. O projeto, o projeto é uma parte muito pequena do processo. O processo é sempre um cocktail que tem imensas variáveis e que nos vai fazendo receber condicionalismos ou influências ou afetações, sejam elas boas ou más, mas é um processo que nos vai afetando permanentemente. Obriga-nos a aceitar condicionantes externas a nós mesmos e resulta numa série de interações que acabam por comprometer sempre o resultado final. E quando digo comprometer, não digo prejudicá-lo, digo comprometer no sentido de alterá-lo. Acabam por alterar sempre o resultado final. Neste caso aqui, este processo de obra foi muito curto, durou cerca de 4 meses. Em metade desse tempo, em cerca de 2 meses, eu tive que fazer o estudo prévio e, de seguida, tive que fazer o projeto de execução, sem praticamente haver discussão intermédia. A verdade é que não havia nenhum motivo para esta urgência, mas a verdade é que esta urgência acabou por acontecer. E acabou por acontecer resultando num processo com algum atabalhoamento. Este atabalhoamento permitiu-me, ir desenvolvendo uma série de soluções intermédias que não mostrei agora, mas que foram, foram-se transformando naquilo que este resultado mostra. Esta própria ideia inicial que eu tinha e que tinha formulado a partir da observação do apartamento que me foi apresentado, estava muito longe de mostrar-me aquilo que os meus clientes pretendiam. Na verdade, eu pensava que seria apenas uma operação de lifting, mudar umas cores, trocar uns materiais, substituir alguns elementos, mas a verdade é que as alterações, como vos disse, estavam muito longe de serem tão superficiais. Esta coragem dos proprietários pareceu-me na altura pouco coerente com a ideia que fiz daquele espaço.
era um espaço, era um cenário até um pouco deprimente, como aquele que a primeira imagem mostrou. Mas, de certa forma, mostrava ou justificava esta vontade de mudança. E as obras, muitas vezes, também são um ato de coragem. Porém, estas imagens não nos podem iludir. A meu ver, isto é apenas uma opinião pessoal, o passado e o presente não estão muito distantes. As obras também são feitas com as pessoas e as pessoas vão transformando as obras. Estes ciclos necessários deixam-me evidenciar determinados aspectos, como agora, de linguagem, da intervenção, daquilo que foi a minha leitura do mas eventualmente serão reocupados numa lógica, não direi exatamente igual, mas numa lógica bastante parecida. Eu não estou a dizer isto apenas porque, enfim, tenho uma leitura pessimista da arquitetura. É simplesmente, enfim, querer mostrar-vos que a minha percepção é de que existe uma teia de layers que se vai sobrepondo nesta matriz, e é uma teia de layers tão espessa, que é a própria vida, que cada pessoa vai tendo e que vai sobrepondo em cada um destes espaços, que, enfim, lhes vai tirando esta pureza, esta de linguagem, esta leitura mais aparentemente aliada do mundo. Esta é uma imagem final. Deixem-me só deixar esta imagem, não tanto que aquilo que vos vou dizer tenha muito a ver com a imagem, é mais um cenário. Só queria dizer-vos mais uma coisinha que tem a ver com isto. A globalização e a permanente informação que nós vamos sorvendo dos mais diversos locais e contextos faz-me necessidade de encontrar na especificidade da construção e da vontade uma resposta a um determinado enunciado. Em vez de resolvê-lo à maneira de, ou com um determinado método, coerente com uma determinada linguagem ou com uma gramática, seja menos informado nos manuais, seja talvez mais empírico, vá absorvendo aquilo que a realidade nos vai dando e que resulte de um processo, eu não direi de afastamento, de alguma formatação de que somos vítimas do assédio da imagem pela imagem, não direi contrariar aquilo que nós sabemos que funciona, aquilo que os manuais e que, enfim, toda a documentação que vamos tendo nos vai informando e que nos vai dizendo que funciona, mas também permitindo, pelo menos, não rejeitar o banal e a circunstância como elementos válidos à partida. O banal é, para mim, uma fonte mais interessante. É uma fonte de inesgotáveis recursos com a qual convivo cada vez melhor e que tem provado precisamente ser contrária à tal lógica linear de que vos falava. Estas obras refletem um bocadinho isso. Fazer com que um espaço possa parecer interessante é relativamente fácil. Vocês vão ter essa oportunidade, seguramente vão tê-la, e vão conseguir mostrar e provar-vos isso mesmo. Fazer com que um espaço resulte é um bocadinho mais difícil. Fazer com que o espaço resulte e que tenha caráter é ainda mais difícil. Não basta que nós nos acomodemos aos materiais, às referências que temos, à linguagem que queremos introduzir. É preciso, de certa forma, pensarmos no espaço e tentarmos alcançar uma certa transcendência. É esse o nosso objetivo, é esse o meu percurso e é esse o meu objetivo enquanto arquiteto, e gostaria que vocês, de certa forma, não têm que o seguir, obviamente, mas gostaria que vocês pensassem pelo menos nisto, porque aquilo que vai fazer a diferença entre os espaços que criamos não é tanto se gostamos ou não, se nos dizem alguma coisa em termos, em termos de linguagem, mas mais se eles vão ser criados com uma certa dose de honestidade e com uma certa dose de proximidade do pedido. E é só. Muito obrigado.